Olá para vocês. Nesta última segunda-feira, o prefeito de Blumenau, no Vale do Itajaí, entrou em uma nova polêmica após publicar em suas redes sociais que é a favor da castração química para abusadores sexuais. A indignação e a revolta do prefeito partiu da notícia que um homem foi novamente preso na cidade de Pomerode, acusado de abusar sexualmente de crianças. Este homem ele já tem vasta ficha criminal e 3 processos envolvendo o abuso sexual. Sobre esse assunto tão delicado, eu conversei com a psicóloga Brenda, ela que atuou já como professora há mais de 7 anos e hoje também atua como psicóloga e já pegou muitos casos como abusos sexuais. E eu perguntei para a psicóloga Brenda se é possível notar através das atitudes e características da criança se ela está sendo abusada ou se ela passou por uma situação de abuso recentemente e como se aproximar das crianças para ter um diálogo com as mesmas. Existem sintomas, que é perceptível, mesmo que não físicos, mas comportamentais. Então, por exemplo, a criança ela tem uma alteração no sono. Era uma criança que dormia normalmente, ela passa a ter terror noturno, ela passa a acordar várias vezes, Então, ou seja, uma alteração. Ou para mais também, quer dormir o tempo todo. Poxa, essa criança tinha energia, agora ela quer ficar dormindo o dia inteiro. Ou seja, a gente vê que tem um espectro bem grande ali, polos, Ou dorme muito, dorme pouco, que não é natural, não é normal. Outro aspecto a ser observado é a questão do comportamento da criança. Era uma criança que brincava, que tinha energia, que interagia, e ela de repente se tornou introspectiva, não quer falar, não quer conversar. Ela mudou, assim, de repente, o comportamento dela. É um sinal a ser observado. Não só na questão do abuso sexual, que eu vou falar agora, esses sinais são para qualquer situação de um transtorno mental numa criança, se instalando. Então, essas mudanças de comportamento, essa oscilação, é possível que o pai, a mãe observe e veja que tem alguma coisa errada. A questão do peso, também da alimentação. A criança comia normalmente, de repente ela não quer mais comer, nada interessa a ela se fecha. Então, isso é uma coisa que é atípica para essa criança, é anormal, para ela. Essa criança também pode ter uma disfunção cognitiva, ou seja, ela começar a ir mal na escola, a criança não quer mais fazer atividade da escola, o professor reclama, nossa, essa criança está estranha, aconteceu alguma coisa em casa? Então, às vezes, na escola, o professor também consegue observar através desse prejuízo, do rendimento dela escolar. A maior indicativo para você saber se está acontecendo alguma coisa com o teu filho é você desenvolver uma educação sexual. Não é ensinar a criança a fazer sexo, não é mostrar pornografia, e sim explicar para a criança que existem partes íntimas, partes privadas, explicar para ela sobre consentimento, que quando você fala não, a pessoa tem que respeitar. E quando você tem essa educação sexual desde o princípio com a criança, ela vai conseguir te trazer esses sinais. Mas se muitos adultos acabam fazendo o quê? Não fala, vou esperar o momento certo, vou esperar. E aí, quando ele chega no momento dele querer falar para o filho já pesquisou na internet, o filho já conversou com um amigo na escola, já acessou conteúdos inapropriados na internet. Então, esse desnivelamento de comunicação entre pai e filho acaba causando muitas vezes a dificuldade da criança comunicar o abuso. Então, o ideal para prevenir o abuso seria fazer educação sexual. Bom, não fiz, e agora? Como que eu posso perceber? Você pode se conectar com seu filho, ter um momento de brincar com ele, de comunicação. Não chegar perguntando, alguém fez, e começar a colocar, e foi fulano, foi ciclano. Porque quando você começa a colocar essas perguntas como um questionário, uma inquisição, a criança, por medo, às vezes acaba falando uma coisa que não é verdade. Então, o ideal é se conectar com a criança para que ela tenha uma confiança em você para se expressar, E se for tu começar a perceber realmente muitas mudanças no comportamento dela, o ideal é procurar um profissional para investigar. Também perguntei à psicóloga qual seria o perfil de um abusador. Na verdade, a gente pensa muito sobre isso, mas o abusador ele não tem uma cara definida, um estereótipo, aquela pessoa má que ela é pedófila, enfim, não existe isso. E é por isso que funciona e que acontece tantos abusos. Geralmente a violência ela é intrafamiliar, de pessoas próximas, mas é de se estranhar a pessoa querer estar muito em contato físico com a criança, Então querer pegar a criança no colo a todo momento, contatos físicos desnecessários, Então, se não é um cuidador, se não tem que dar banho na criança, querer dar banho na criança, querer estar com a criança, às vezes, na piscina, muitas vezes no verão acontece isso, Então, sempre observar as motivações por trás. Por que ele quer fazer isso, Qual o objetivo disso? Também perguntei à Brenda se a maioria dos casos de abusos partem do sexo masculino ou se tem um fator
que ligue mais os homens do que as mulheres como abusadores. Isso é comum, só que também a gente não pode falar muito claramente se é só uma questão sistêmica de ser uma figura masculina ou se é por falta de denúncia e também por uma fetichização, porque acaba que a minha babá dava em cima de mim, trocava carícias, e acaba que existe uma glamorização disso, os homens, que legal, sortudo, então não é visto como abuso, então também tem essa visão, né? Então, até certo ponto, sim, mulheres cometem menos abuso, mas também a falta de denúncia sobre isso, né? A psicóloga também nos explica se há um motivo principal que leva um homem ou uma mulher a praticar o abuso sexual em uma criança e também quais as medidas podem ser tomadas para que situações como estas não ocorram. Existe a questão do transtorno, né, de pedofilia, mas também existe a questão de pessoas repetirem ciclo de violência. Foram abusadas e elas começam a repetir esse ciclo, né, com outras crianças, assim como elas foram, e acaba que, se não for cortado esse ciclo, continua, se perpetua gerações, né? O melhor antídoto é a educação sexual, desde a criança ser pequenininha, na hora do banho, explicando. Assim que ela tiver autonomia, ensinar ela a tomar banho sozinha, tocar nas partes sozinha, explicar que ou é o cuidador, a professora da escola, ou o médico, não vai ter outra pessoa para tocar nas partes íntimas dela. Então, a educação sexual ela é imprescindível para proteger a criança do abuso. Mas também dentro de casa é possível tomar algumas precauções. Por exemplo, se vem receber uma visita, coloca a criança para dormir no quarto junto com os pais, né? Enfim, cuidar com onde a criança vai dormir, onde a criança vai ficar, ter esses cuidados, né? Para mais informações, acesse MZL10.